Gravando. Walking sunshine. Então, eu não sei fazer isso que você falou, não, vá compartilhar o áudio e a tela. Eu já vi que tem até aquele Tem um negócio, mas tutorial, não tem não? tem lá no grupo, mas não tem preguiça de assistir. Que é melhor do Então, jeito que você está colocando, a gente não consegue escutar direito. mas é mais para mim mesmo, para eu animar. Aquela bem egoísta. Né? Galera, vocês estão vendo aí? Sim. Então, olha, na aula passada nós falamos com vocês sobre como estudar a redação, certo? E falamos também da estrutura da redação no geral. Como essa turma é uma turma, né, que em tese vai tentar só Enem, a gente vai focar, na verdade, na estrutura do Enem, tá? E a nossa ideia é fazer o quê? Ou gravar aulas específicas, por exemplo, aulas de cada gênero e tudo mais, ou ver com o Luiz Silvério alguma aula à parte, entendeu? Por exemplo, vamos supor que alguém vai tentar UFO, e a gente dá, na semana da UFO, a gente dá uma aula só sobre os gêneros da UFO, vai tentar FIP. Então, eu imagino que o Luiz vá fazer esse tipo de intensivão que ele geralmente faz. Mas a gente pensou também, né, em gravar as aulas e deixar disponíveis para vocês aí no Drive ou no YouTube, o que for mais fácil. Tá bom? Mas aí, qualquer coisa, vocês já podem ir mandando para a gente. Vamos supor, Má, eu vou tentar tal faculdade. Aí você procura sobre essa faculdade, tá? A gente Pode procura sobre mandar essa no faculdade. próprio formulário das redações. Quando você for enviar a redação, tem um campo lá de comentários. Eu vi que algumas pessoas colocaram algumas observações, né? Comentários e sugestões e tal. Então, dúvidas mais frequentes, tudo que vocês precisarem, vocês podem usar a caixa também do envio das redações, né? Porque aí a gente pega um dia e seleciona, né? Quando o pessoal manda tema, seleciona os temas, pensa no nosso material também para atender essas demandas diferentes. Às vezes tem muito pouco aluno tentando uma faculdade que é muito específica, né? Às vezes, igual a gente recebeu um pedido essa semana da UERJ. Então, é pouca gente que tenta, não vale a pena a gente parar uma aula inteira só para falar de UERJ. Então, a gente vai preparar o material e enviar. Então, toda vez que for assim, vocês podem mandar para a gente, ou manda mensagem no privado também. E a gente faz o material, grava a aula, faz do jeito que ficar melhor para todo mundo. Porque não tem como parar a aula só para isso, né, Mar? No ano passado tinha a turma Faraday, né? E a gente deu mais ênfase, por exemplo, a UFO, Unifib, MOC, esses vestibulares de meio de ano. A gente deu mais ênfase e separou aulas só para isso. Nós passamos por todos os gêneros no primeiro mês de aula do ano passado. Na turma Faraday, a gente passou por todos os gêneros pedidos pela UFO. Então, dá para fazer isso, só que não tem como parar a aula, né? Então, é só entrar em contato com a gente que a gente organiza. Isso. Com relação às monitorias, o grupo já foi criado, tá? Eu mandei hoje de novo lá no grupo do Alfa o link para o grupo das monitorias. Logo depois do carnaval, ou seja, assim que a gente entregar a primeira redação, a gente já vai fazer monitoria. Não sabemos ainda o horário, porque temos que fechar com o Luiz Silvério certinho, o horário, mas muito provavelmente vocês devem ter um dia de monitoria comigo, um dia de monitoria com Vanessa e um dia de monitoria com Dri, 1 ou 2 dias de monitoria com Dri. Então, aí são de 3 a 4 dias de monitorias nesse início, e mais para frente, quando for, né, aumentando a demanda, a gente aumenta os dias de monitoria. Agora, é muito importante que vocês mesmos tenham essa noção de, por exemplo, às vezes tem um aluno que marca, vamos supor que Vanessa dá monitoria segunda, eu dou monitoria quarta e Dri dá monitoria sexta. Aí o mesmo aluno, Isadora, vai lá e marca monitoria com Vanessa segunda, monitoria com Marina quarta e monitoria com Dri sexta. Gente,
Eu entendo que às vezes vocês ficam assim ansiosos e tudo mais, mas lembra que tem outras pessoas na sala e que essas pessoas também precisam de monitoria. Então, espera, se a lista não tiver cheia, se não tiver procura, aí você fala, Vá, eu já fui com o Mar, mas como a lista está vazia, eu posso colocar meu nome? Aí você coloca o nome. A gente vai fazer todo o controle de monitorias no grupo. Então, quem não entrou no grupo ainda, entre, porque as listas de monitorias só passam lá. A gente não passa lista de monitoria no grupo do Alfa. A gente fez o grupo de redação exatamente para isso. Ele é só para isso, para monitoria e algumas dúvidas que talvez vocês tenham e queiram tirar lá. E às vezes Vanessa ou eu mandamos algum material extra lá no grupo. Bom dia, Anne. Bom dia. Então, assim, entrem no grupo de monitoria, porque já semana que vem, a partir do dia 22, a gente começa as monitorias, ok? No grupo, Júlia, você está no grupo do Alfa? Ou não? Sim, né? Eu mandei hoje lá, ó. Eu mandei bem assim, bom dia, galera. O link da aula já está no plural, o link das aulas gravadas. Tarará. Aí coloquei, para quem não entrou no grupo de monitorias, aqui está o link. Então, eu coloquei lá, você vai, aqui, ó, aparece aí para vocês. Aí vocês vão só clicar. Tranquilo? Mas aí é só você clicar lá que você entra no grupo. É muito, muito importante, gente. A monitoria ela é mais importante do que a aula, às vezes, tá? Porque é nela que vocês vão tirar as dúvidas bem específicas mesmo. Tranquilo? Então, podemos ir para a introdução? Sim, 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 gente, vocês participam da aula, que pelo amor de Deus, aula 7 e 10 escalados, não dá não. Dificuldade em vírgula, crase, Bruno, deixa eu te falar, a gente vai dar uma aula só de competência 1, e aí a gente vai falar desses macetões de vírgula. Mas no grupo no Linktree, lá das Minas, tem o drive dos materiais gratuitos. E lá tem um material todo de competência 1. Eu vou enviar para vocês também no grupo e no plural, mas lá tem tipo, todas as dicas, entendeu? Aí ajuda porque é bem dentro do texto. Mas a gente vai fazer um material bem legal sobre isso também, pode ficar tranquilo. Fechou? Então, vamos lá, galera. A introdução. Para o Enem, existem dois tipos de introdução que são os mais utilizados, que sempre dão certo. Galera, vocês têm que salvar a competência 2 já na introdução. Como assim salvar a competência 2? A competência 2, ela é responsável pelo seguinte: abordagem completa do tema, adequação ao gênero, ou seja, texto dissertativo, argumentativo, e repertório sociocultural, pertinente, legitimado e produtivo, tá? Então, o que acontece? Se você, na introdução, já usa as palavras-chave do tema, você já salva a abordagem completa do tema. Então, por que a gente vai bater sempre, sempre, sempre na tecla de que você precisa usar as palavras-chave? Não precisa copiar o tema em si. Pode usar, como é que chama? Sinônimos, Sinônimos, tá? isso. Isso. Mas você tem que terminar a sua introdução sempre com as palavras-chave do tema. E aí, existem duas formas de fazer essa introdução. A primeira é quando você coloca uma contextualização positiva. Vamos supor que seja o tema da saúde mental. E aí você fala, né? A saúde mental, hoje, já é bastante discutida na sociedade brasileira. Aí você tem aí uma abordagem positiva, é uma contextualização positiva, bem simples, tá? Bem simples. E aí você fala, no entanto, embora tenha aumentado o debate acerca desse assunto, ainda há
estigmas e preconceitos relacionados aos transtornos psíquicos. Entendeu? Então, a contextualização positiva, geralmente, ela vem daí. Ou você fala, né, de algo que melhorou, ou um recurso que muitos alunos utilizam é, por exemplo, se apoiar em alguma lei. Então, você pode colocar aqui na contextualização positiva. A Constituição, no seu artigo 6º, garante a toda a população o acesso à saúde de qualidade, o acesso à saúde de qualidade. Então, vamos supor que você colocou aqui a lei, a contextualização. Essa é uma contextualização positiva, porque isso é bom. Aí você vai falar, no entanto, na sociedade brasileira, esse direito não é acessível a todos, uma vez que, aí você está problematizando. Então, quando você faz a contextualização positiva, você pode se ancorar em uma lei, você pode se ancorar em algum programa do governo, ou você pode simplesmente falar de alguma melhoria, né, que aconteceu, por exemplo, com relação às doenças mentais, né, a mudança do tratamento das doenças mentais. E aí, quando você vai... Pode falar, vá. Eu ia comentar o seguinte, esse tipo de usar a Constituição conta como repertório ou não? Conta se não estiver no texto de apoio. Por exemplo, no caso das doenças mentais, não estava no texto de apoio, então é repertório sociocultural. Muito utilizado pela galera, inclusive. É muito utilizado, inclusive, é bom que vocês, né, utilizem um tempo dos estudos para dar uma lida na Constituição, porque é quase todos os temas a gente pode recorrer à Constituição. É óbvio que depende da abordagem que você dá também, porque uma abordagem mal feita pode ser ruim para o texto e parecer que você está discutindo uma coisa óbvia, né? Então, é bom dar uma lida, uma olhada nos artigos da Constituição, que você vai encontrar tudo. E dos direitos humanos também, né? São muito parecidos. Então, é sempre bom você ter uma noção, né, dos artigos. Por exemplo, a gente fala muito a respeito do fato de que a Constituição enxerga o meio ambiente como algo, né, a proteção ao meio ambiente como um princípio de ordem econômica. Isso é um mega argumento. Sim. Porque você consegue mostrar que a proteção ao meio ambiente não é algo assim, romantizado, um devaneio de ambientalistas, né? Algo importante para a própria economia do país. Então, isso dá muita força para o seu argumento em temas que envolvam o meio ambiente. Então, você tem que ficar bem esperto com as partes da Constituição, os artigos, que dá para usar muita coisa. Então, a gente podia fazer uma aula disso, né, Mar? A gente pode fazer uma aula disso depois. Nisso, eu até peguei o caderno aqui, que eu estou fazendo um caderninho de repertórios para eu poder transformar em um PDF para os meninos, sabe? Eu também tenho. Oi? Agora eu fiquei com vontade de ter esse caderninho também. Pois é, nosso caderninho. É porque a gente já tem um e-book aí de competências, né? Que já está pronto, inclusive, né, Vá? A gente só tem que pegar. A gente tem que fazer o de repertório por áreas. Nós vamos tentar organizar isso aí até o meio do ano, mais ou menos, acho que dá. Fazer separado por áreas do conhecimento e deixar espaço para vocês irem preenchendo com os próprios repertórios, né? E aí a gente pode disponibilizar em forma de PDF, cada um imprime, né? E utiliza. Até no celular, né? Para ler no celular é tranquilo. Isso. Acho que dá. A gente tem muito repertório, muita coisa, assim, dos nossos próprios slides, que dá para só juntar e centralizar num lugar só. O que eu ia falar era o seguinte, galera. Nós sempre acompanhamos muito, desde sempre, né? Desde que a gente trabalha com isso, a gente sempre acompanha muito as orientações que o próprio INEP dá. Porque a gente já sabe que aquilo que é orientado pela banca é uma estrutura, né? Uma técnica já validada.
Além disso, a análise das redações de nota 1000, de nota 980, 960, acima dos 900, né, sempre nos ajuda a melhorar essa visão em relação à estrutura do texto. Então, é importante que vocês saibam, eu sempre reforço isso, quem está com a gente desde o ano passado ou antes, sabe que a gente fala isso com muita frequência. O uso das palavras-chave, e a gente teve um problema este ano de um aluno que é excelente e que agora está dependendo da redação para passar por uma falta de atenção no momento da prova. A gente não pode deixar as palavras-chave apenas para a introdução e a conclusão, duas partes do texto. As palavras-chave devem estar claras, né, nas três partes do texto, porque senão você corre o risco de passar um período, uma parte do texto ali, falando de outra coisa, e depois volta para o tema, que é o tangenciamento, né, não é a fuga ao tema. Então, é bom vocês ficarem atentos a isso. A gente viu uma redação essa semana, assim, de uma situação que eu falei assim, ó, se essa pessoa não for aprovada por isso, vai ser uma bobagem muito grande, porque é algo que a gente fala o tempo todo. Palavra-chave nas três partes do texto. Introdução, lógico que em forma de paráfrase, né, não é interessante fazer o uso integral do tema, nem do texto de apoio, né, eles não gostam desse uso integral, mas você usa expressões equivalentes, né, a gente até colocou, nós vamos passar a introdução aí de um texto sobre o tema deste ano, que faz o uso das expressões equivalentes, não precisa ir muito longe, não é nada muito complicado, é algo que todo mundo consegue fazer. Então, é só ter atenção, conferir se as três partes do texto têm o uso das palavras-chave. E isso a gente também comenta com muita frequência, né? O pessoal do próprio INEP que encabeça a banca de correção, que faz o material, a galera da FGV, né? Tem um tempo já que eles estão usando a FGV, né, fazendo a partir da FGV, mas há alguns anos o próprio sistema Anglo de ensino fez uma live com uma representante do INEP, e essa representante do INEP comentou que os corretores são orientados a observar as três partes do texto em busca das palavras-chave, que essa é uma forma de garantir a adequação ao tema, então fiquem atentos a isso, porque a gente tem que escrever pensando no olhar do corretor, lá na frente, né? E sobre essa contextualização positiva, é muito importante que vocês saibam que o operador argumentativo, para, né, você fazer a passagem da contextualização que é positiva, que geralmente é uma melhoria, um avanço. No tema de 2015, muita gente usou a própria Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, como pontos positivos. Então, a problematização é a passagem para o tema, e ela vai ser feita a partir de uma oposição. Mas até colocou aí, ó, porém, no entanto, entretanto. Nos exemplos que estão na frente, vocês vão ver que isso fica bem claro, assim, e deixa o texto muito amarrado. O uso desses conectivos aí é indispensável. Isso. Pode continuar. Toda vez que vocês tiverem um ponto final, vocês colocam um conectivo, viu? Ó, conectivo é um trem, assim, que você não pode perder ponto. Primeiro que ele não pode ter inadequação, então você tem que pensar muito antes de usar, tá? Você tem que realmente saber o que conectivo significa. Por exemplo, eu vejo muita gente usando conquanto como se fosse porém. Conquanto não é a mesma coisa que porém, conquanto é a mesma coisa que embora. Então, quando você coloca assim, conquanto, vírgula, tarará, 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 aí você já tem um uso inadequado, logo você já perde ponto na 4, porque um uso inadequado, você já perde ponto na 4. Inclusive o onde, viu? O onde, que não retoma lugar, é o grande vilão da competência 4. Por quê? Se você usa o onde não retomando lugar, você perde ponto na competência 4 e não na 1, tá? Logo, não usem onde na redação. A mãe é essa, mas eu vou substituir por o quê? Em que, no qual, tá? Em que e no qual, na qual, são os melhores. Eu sempre gosto, o em que, exatamente, o em que, ele é bom que ele é universal, porque, assim, o quando, tem gente, eu tô percebendo em algumas redações, no ano passado eu reparei isso, que tem gente que confunde esses pronomes à ocasião que se usa, né? Então, é só lembrar que o onde é sempre lugar, o quando é sempre tempo, e o em que
é aquele que é mais universal, que você usa para os dois. O que né? serve para qualquer coisa, né? O Para que qualquer e o coisa. qual, eles servem para qualquer coisa. Então, lógico que aí você tem que ficar atento também para não haver repetição, né? Para não cair no queísmo, né? Isso. Mas aí, galera, então vocês vão fazer sempre assim, a sua introdução, ela vai ter de 2 a 3 períodos, de 2 a 3 períodos. A gente fala para ter 3, para ficar uma introdução bem elaborada. Mas se você quiser fazer em 2, não tem problema. O importante é que ela tenha, no mínimo, 2, porque se ela tiver só um, é parágrafo frasal, e aí você perde ponto na competência 1, tá? Aí na competência 4. Então, aqui, ó, você tem aí a contextualização positiva, pode ser uma lei, um programa, uma melhoria mesmo, no geral. E aí você vai vir, como a Vanessa falou, logo depois dessa contextualização, você vem com o ponto final, e aí vem com a problematização. Pode ser um período composto, pode ser um período composto. No Enem, Bruno, você tem que mesclar orações subordinadas com orações coordenadas, para você conseguir ter, né, a estrutura sintática excelente lá, além de fazer inversões. Mas na próxima aula não, daqui 3 aulas, quando a gente terminar desenvolvimento e conclusão, aí a gente vai entrar nas competências. E aí na competência 1 a gente vai mostrar várias formas de fazer isso. Outra coisa, Bruno, qualquer coisa você pode mandar mensagem para a gente ou ir à monitoria, que em algumas situações a gente consegue ajudar nessa questão de gramática. Mas, infelizmente, a gente não tem como ficar parando para explicar como que se aplica as regras gramaticais ao texto, todas essas regras, né? O período composto, você vai ter com Noêmia a matéria completinha, certinha, assim, de tudo relacionado a período composto. É aquela matéria que envolve coordenação, subordinação, uso de conjunções, né? Então, vocês vão, mais para frente, vocês vão ter que trazer para a monitoria as dúvidas, porque no final das contas... Peraí, rapidão, que o Chimesh pegou o lixo, hein? Sobre os modelos, não necessariamente precisa seguir esses modelos. São dois formatos que são validados pelo INEP, são muito utilizados, e a gente tem a garantia, a certeza de que ele vai ficar adequado ao que a banca exige. Né? Uma coisa que é certa, que tem que ter, é a divisão em períodos, né? A divisão em pelo menos 2 períodos, para não virar um parágrafo frasal, e tem que ter contextualização, exposição do tema e tese. Então, muitas pessoas podem, às vezes, encontrar formas individuais, formas particulares de fazer isso. Eu já vi textos muito bons que já começam na problematização e, às vezes, fazem o uso de uma ilustração no meio. Mas aí depende muito de como você consegue, qual é, né, o seu hábito de escrita, se você já consegue fazer essas inversões. Mas isso aí é só mesmo para você continuar. Pode, porque às vezes a ilustração que você vai fazer é uma ilustração que tem uma ideia de oposição. Por exemplo, às vezes você vai falar, vai fazer uma ilustração de um filme, alguma coisa que mostra que já houve um avanço. E aí você problematiza falando, entretanto, na sociedade brasileira ainda não se alcançou essa realidade, etc. Então, é só mesmo, entendeu? É só mesmo uma das formas de fazer. Existem algumas redações de notas muito boas que fazem a contextualização ilustrativa, às vezes com uma ideia de oposição, né, para a apresentação. Mas aí é porque a contextualização ilustrativa é positiva, gente. É positiva, exatamente. Porque se você for pensar bem, uma lei é o quê? Uma ilustração. Entendeu, é uma ilustração. A questão não é você usar a ilustração. A questão é você usar se for uma ilustração positiva. Vamos supor, igual o povo coloca lá aquele exemplo lá de utopia. É uma ilustração positiva. Não aguento, mas é uma ilustração positiva, né? Na obra Utopia, de Thomas More, idealiza-se uma sociedade perfeita, parará, uma contextualização ilustrativa e é positiva. Aí você vai colocar, no entanto, no Brasil, não é assim que ocorre, tarará. Entendeu? Bruno, ao terminar cada período,
sempre que você terminar a sua ideia e você for mudar de assunto, você tem que colocar ponto. Entendeu? Vai mudar de assunto? Coloca ponto. Vai colocar outro sujeito? Ou você vai colocar vírgula, ou um E, ou você vai colocar ponto. Entendeu? A manha é essa. Neste caso aqui, são 3 ideias. Então, você tem que colocar o ponto para delimitar, né, marcar a passagem de uma ideia para outra. Aí você coloca o ponto e coloca uma expressão coesiva. A expressão coesiva, ela pode ser o conectivo, mas colocou aí, porém, no entanto, ou nesse contexto, dessa forma. Então, você pode, entre uma ideia e outra, tem que colocar ponto final e usar a passagem a partir de um conectivo, de uma expressão coesiva. Aí nós vamos ver os exemplos lá na frente, e tem alguns que usam conectivo, outros alternam conectivo com pronome, por exemplo. Então, vocês vão ver que não é só conectivo, não. O conectivo é só uma das formas, inclusive não é recomendado que se use apenas conectivo. É bom alternar as formas de coesão para o seu texto ter um ritmo, né? A leitura do seu texto, ela precisa de ritmo. E esse ritmo, ele não pode ficar compassado, né? Eu lembro que Evinha falava muito isso. Parece parada militar. Tem texto que tem, assim, um tanto de ponto seguido de conectivo, aí você lê pausando. Então, não tem ritmo, né? Então, tem que ficar atenta a isso. Essas especificidades, assim, também, a gente pode ajudar muito na monitoria a partir da semana que vem, e aí vai ficar mais fácil. Isso. Mas aí, Bruno, as palavras-chave, para não perder ponto na repetição, você faz uso de sinônimos, ou então expressões equivalentes. Né? Então, por exemplo, ano passado, o estigma relacionado, aí você usa de vez em quando a palavra, os preconceitos, os tabus, qualquer expressão assim, que remetem à mesma palavra, né? E geralmente, Bruno, eles até colocam no treinamento dos corretores as palavras, às vezes, que vão se repetir mais vezes. Por exemplo, eles sabem que mentais, psíquicos, psicológicos vão ser palavras que vão aparecer muitas vezes no texto, entendeu? Então, eles já colocam isso para os corretores. Olha, vai aparecer muitas vezes, então você pode ser mais brando aí com relação à repetição, porque são expressões que, às vezes, são difíceis, né, de você conseguir algum sinônimo. Por exemplo, doença, transtorno, patologia, mas doenças vai aparecer muito, entendeu? Mas pode ficar tranquilo que as coisas vão surgindo ao longo do ano, a gente vai trabalhando todas essas questões. Sobre vocabulário, gente, não tem jeito, é usar o dicionário mesmo. Eu sempre tenho um hábito, assim, quando eu tô, né, assim, eu tô escrevendo como um todo, tome cuidado com alguns sinônimos. Pois é, tem isso. Mas, assim, quem quiser comprar para ter um dicionário, né, o dicionário Hawais, para mim, é o melhor que você pode, assim, é um investimento mesmo que você pode ter para os seus estudos ao longo da vida. Mas eu sempre tenho o hábito de ter um dicionário ao lado e tudo enquanto eu escrevo, porque é uma forma de ir gravando. Outra coisa, alternar com os sinônimos e essas expressões equivalentes, esse problema, essa situação, essa realidade. Então, ter sempre esse hábito de fazer essa alternância. E sobre o uso para perder ponto, a gente que lê, Má pode confirmar isso aí para vocês também, porque Má, né, assim, ela dá aula também de português e de literatura, a gente sabe no texto quando uma repetição ela é pensada na manutenção do tema, quando ela é falta de vocabulário. A gente consegue perceber. Às vezes a repetição ela aparece como pobreza vocabular mesmo. A pessoa não tem vocabulário, não consegue encontrar outras palavras. Mas algumas vezes ela é apenas um método de manutenção do tempo. Quando é assim, a gente consegue ver a diferença quando a gente está corrigindo, e o corretor lá no Enem também consegue, e ele é orientado para isso. Então, podem ficar tranquilos que essa repetição, ela não vai atrapalhar o texto se você souber fazer, não. E, assim, na hora de ler os textos de apoio, vai anotando as expressões. Gente, texto de apoio é um trem que é realmente um apoio, sabe? Vai anotando. Claro que no tema em si você não vai copiar,
Mas, por exemplo, aqui nas aulas, vai anotando as expressões, tem umas expressões tão bonitas que eu peguei de texto de apoio, entendeu? Então, assim, acho que dá para ir nessa manha. A outra possibilidade é você fazer uma contextualização ilustrativa, que seria isso que Mariana falou. Essa contextualização ilustrativa, quando ela é positiva, você coloca lá o porém, né? Que aí vai entrar na contextualização positiva, que é o caso lá de Thomas More, da obra Utopia, que muita gente usa. Ou o que eu mais vi desse tema do cinema é o tal do John Locke, contrato social. Não aguento mais ler sobre isso, gente. Não aguento mais, pelo amor de Deus, para de usar John Locke. Você pode usar, mas... Então, o que acontece? Coloca lá que conforme John Locke, tal, o Estado tem que cumprir isso, isso e isso. Aí você fez uma contextualização, e essa contextualização é positiva, porque você está falando que o Estado ele tem que garantir as coisas, né? A mesma coisa da lei lá. E aí você vai falar, no entanto, tal realidade não ocorre no Brasil, uma vez que... Parará, tá? Agora, se você vai fazer uma contextualização ilustrativa que é negativa, por exemplo, muita gente, né, Vanessa soltou essa aí no Twitter, de que Corinthians é o novo Balma. E aí muita gente citou ainda, certo, repertório, pertinente, tem relação com o tema, ótimo, pode usar. E aí você vai usar no filme o Coringa, a representação de um personagem que sofre transtornos psíquicos e, em um momento, deixa de receber um auxílio do Estado por causa disso e disso e disso. Aí, você vai apresentar uma continuação. Você pode colocar, nesse contexto, no Brasil, ou da mesma maneira, na sociedade brasileira, ainda são vítimas de preconceitos e estigmas associados à doença mental, entendeu? Semelhante à ficção, ou que o povo gosta muito, né? Fora da ficção, na sociedade brasileira, Então, quando você faz essa contextualização com filme, com um fato histórico, por exemplo, muita gente citou a questão lá da Idade Média, né, de quando as pessoas com doenças mentais, elas eram abandonadas por suas famílias, ou até mesmo, né, algumas pessoas colocaram que elas eram jogadas no mar, né, elas realmente eram relegadas à morte aí. Então, vamos supor que você coloque esse fato histórico aí da Idade Média. Eu acho distante do Brasil e tudo mais, mas cabe. Então, você vai colocar, durante a Idade Média, as pessoas com transtornos psíquicos, aí você pode colocar aqui, ó, da mesma forma, ou embora, no caso da Idade Média, como é muito distante, você vai colocar, embora séculos tenham passado, essa realidade não está muito distante do contexto vivenciado pelos doentes mentais no Brasil. Quando você cita um filme, você não precisa falar o autor, não, viu, Rosa? Não precisa. Geralmente, você vai... Só você colocar o nome do filme já é repertório, viu? Aí a questão é de tornar produtivo ou não, né? E aí, gente, a tese que vai ser igual para os dois, tá? Então, você toma um tema, né, a partir das palavras-chave, ou você dá dicas para o desenvolvimento. Por exemplo, tem algumas pessoas que, ao longo do ano, se sentem mais à vontade em fazer um texto de causa e consequência. E aí, ele sempre faz o texto de causa e consequência. Então, ele meio que cria uma tese que é sempre assim. Dessa forma, é necessário analisar as causas desse problema e não só as causas desse problema, bem como seus efeitos para a sociedade brasileira. E aí, essa tese para essa pessoa, ela vai dar certo para qualquer tema que seja de causa e consequência, desde que ela tenha citado o problema antes, tá, gente? Tem que citar o problema antes. Mas, então, você pode ou fazer uma dica para o D1 e D2, ou simplesmente a retomada do tema.
tá? A gente vai colocar aqui para vocês 2 exemplos ao Fiuk aí, que a gente, Fiuk foi nosso alvo, Nosso né? muso do discurso prolixo é Fiuk. Para vocês Ele não é, serem o Fiuk da redação. a gente fala assim, teve uma aluna que usou essa comparação na aula e nós nos apropriamos dela porque ela é genial. Quando vocês quiserem utilizar textos prontos, frases chavões, né, aquelas frases decoradas, lembre-se do Fiuk passando vergonha em rede nacional com aquele discurso todo bonitinho, engessadinho. Se o discurso não é atual, ele não convence ninguém. Então, sempre lembrem disso na hora de pensar em decorar os textos lá da internet. Não queiram pagar de Fiuk aí no dia da redação. Isso. A gente até fez um meme disso, né, Mar? Adoro. Nath, eu até te respondi aí, ó, mas geralmente é o seguinte, quando você cita o repertório na introdução, para que ele seja realmente produtivo, é bom que você retome ou no desenvolvimento ou na conclusão, tá? Geralmente ele fica mais produtivo. Então vamos ver esse exemplo aí, ó. Um exemplo é da contextualização positiva e a negação, e o outro exemplo já é da contextualização, né, da ilustração e a continuidade. Então vamos lá. Dados recentes divulgados pela Ancine mostram que no Brasil, esse é o tema do cinema, né, do ano retrasado. Então, dados recentes divulgados pela Ancine mostram que no Brasil, entre os anos 1990 e 2010, o número de salas de cinema duplicou no país, o que pode significar um primeiro passo para uma busca menos restritiva a esse tipo de produto cultural. Olha que legal! Você tem aqui uma coisa bem positiva. Falou o quê? Que aumentou, né, o acesso aos... Já é um indicador de social, porque não tinha isso em texto de apoio não, né, Bá? Não tinha, Má. O texto de apoio tinha um infográfico falando sobre... Aliás, não era um infográfico, era o último texto. O último texto, lá no meio dele, e aí é a análise do texto de apoio. No meio do texto de apoio, tinha uma informação falando sobre um período em que o Brasil fechou muitas salas de cinema e que quando chegou nos anos 2000, houve um boom dos shoppings, né? E que esses shoppings passaram a deter praticamente o monopólio das salas de cinema no país. Então, aquelas salas que eram em áreas externas e tinham uma construção só para o cinema, pararam de existir. Só que, assim, o que acontece? Isso era explicado em um parágrafo, em um texto relativamente grande. Então, a informação do texto foi absorvida e explicada com outras palavras. Então, não é repertório, mas é a análise do texto de apoio, já garante o diálogo com o texto de apoio. Eu não lembrava desse último texto, não. Tá no texto de apoio. Texto, né? Então, você pode usar o próprio texto de apoio, viu, galera? Nada impede. E aí, olha lá. É positivo. Aí vem o no entanto lá, ó, no entanto. Se eu colocar uma coisa positiva misturada com uma negativa. Aí você vai usar o no entanto também, né? Você vai usar no meio da frase, você vai usar um porém, né? Porque você tem que criar uma ideia de oposição. Entendeu? Vocês têm que ficar, assim, bem espertos com o vocabulário que vocês escolhem. Porque, por exemplo, essa última oração da contextualização, que é positiva, já dá indícios de que não é tão positivo assim. Quando fala o que pode significar, já relativiza. Então, você tem que ter essa esperteza. Se for algo que é positivo por um lado, mas que tem um caráter um pouco negativo, você tem que ter essa esperteza de escolher um vocabulário que mostre isso para quem está lendo. Né? Então, essa expressão aí, o que pode significar, ela ajuda nisso também. Isso. Aí, ó, no entanto, apesar disso, a concentração das salas de exibição em áreas abastadas das cidades grandes demonstra que ainda há uma insuficiência da disponibilidade descentralizada de tais produções. Por isso, aí, ó, essa partezinha de volta aí toda é a problematização.
Por isso, surge a necessidade de se avaliar a importância e os entraves apresentados à democratização do acesso a esse valioso recurso cultural. Olha, democratização do acesso, aqui tem, né, as palavras-chave do tema, e a esse recurso cultural, que vai ser o cinema, que já foi dito lá em cima, tá bom? Que aqui, ó, o número de salas de cinema. Então, aí você faz todo esse jogo e faz uma contextualização positiva, uma problematização e a tese. Tranquilo? Tranquilinho, tranquilinho? E a contextualização negativa, Mar? E a contextualização negativa? Olha lá, que é uma ilustração. Na obra História da Loucura, Foucault explica que a prática do encarceramento de pacientes mentais passou a ser utilizada como mecanismo de controle social para comportamentos considerados indesejáveis. Então, isso aí você já tem aqui um repertório, porque isso não estava no texto de apoio. Ah, isso é super legal, porque acabou que uma introdução é baseada no texto de apoio, né? E a outra já de repertório. Dá para você fazer das duas formas, viu, galera? Se você na hora do tema lá ficar desesperado, ai meu Deus, não lembro nenhum repertório, não sei como que eu vou começar isso, paraná, você já entra aí com a utilização do texto de apoio. Então, você tem aí na obra História da Loucura, o filósofo Michel Foucault explica que a prática do encarceramento de pacientes mentais passou a ser utilizada. Então, isso aqui é a nossa contextualização, não é uma contextualização positiva, e ela é ilustrativa, né? Por quê? Porque ela está falando aí da obra. Partindo dessa premissa, tá vendo? Então, você vai dar uma ideia de continuidade. Que é a mesma coisa lá de história da ficção, ou da mesma maneira, tá? Partindo desse pressuposto. Nós vamos passando para vocês ao longo do curso também essas expressões que vocês podem utilizar, que são expressões chaves, tá? A visão social em relação às doenças mentais, também no Brasil, pode ser entendida como estigmatizada e cercada por preconceitos. Opa, já falou do tema inteiro, olha aí que delícia. Já garantiu pelo menos 120 lá na competência 2. Nossa, gente, na hora de corrigir, quando chega assim, é ótimo. Porque você já fica feliz, você fala assim, ah, beleza, já sei qual nota. Já tem, já facilita a vida do corretor, quando você deixa tudo claro, bem certinho, estruturado. Sua nota vai ser bem maior, pode ficar tranquilo. Diante disso, é necessário compreender as razões que levam a essa realidade, a fim de se buscar métodos eficientes de amenizar o problema. Ó, quando colocou razões aqui, você já pode, aqui esse coração, já pode pensar em causa versus consequência, que é praticamente o que dá para esperar desse texto. Uhum. Entendeu? Quando dá para você fazer a introdução assim, é bem legal, tá? Aí a gente vai falar para vocês aqui algumas formas de vocês introduzirem o texto. Pode ser uma enumeração de exemplos concretos, pode ser uma apresentação de dados estatísticos, pode ser uma síntese dos fatos em circulação, uma definição de termos implicados no problema, uma contextualização baseada em pequenas referências ilustrativas. Aí entram leis, livros, filmes, músicas, fatos históricos, citações. Ilustração é tudo isso que ilustra. Que exemplifica. A ilustração tem muitas possibilidades. É uma das... Eu acho, de todos esses aí, para mim, o mais brega é esse primeiro, que é a enumeração. Eu acho brega. Certo para esse ano? Como é que é? Esse ano. Eu também acho ele brega, mas eu acho que dava certo para esse ano. Por exemplo, depressão, ansiedade, transtorno e fala aí outro, e síndrome de burnout. Bom, muitas são as doenças que acometem as mentes da população. Parará. Esse ano dá para fazer. Não é todo ano que dá, não. Por exemplo, aquele da manipulação de dados, eu não consegui pensar em uma forma de fazer isso. Só se fosse assim, fake news, alienação, mas acho que é muito forçado. Forçado. Nesse ano dava para fazer. Você colocando aqui quais as doenças mentais. Então, essa numeração de exemplos concretos
Tem ano que dá e fica legal, e tem ano que é estranho. Esse ano aí foi de 2012, do Enem, que era o movimento imigratório para o Brasil, no século XXI. Então, olha lá, japoneses, italianos, portugueses, açorianos ou espanhóis. Ponto. Durante o século XIX, muitos foram os povos que, em busca de trabalho e bem-estar social, desembarcaram no Brasil e enriqueceram nossa cultura. Atualmente, em pleno século XXI, a imigração para o Brasil mantém-se crescente, desafiando não só nossa sociedade, como também nossa economia. Ó, D1 vai falar dos desafios para a sociedade, D2 vai falar para os desafios da economia. Então, esse é um tema esse é um texto que tirou nota 1000 e que fez isso que Vanessa falou lá no início, ó. Em todos os parágrafos, ele repetiu ou a palavra sociedade ou a palavra economia. Então, no D1, ele falou de sociedade, aí ele usou a palavra sociedade de novo. No D2, ele falou de economia, ele usou a palavra economia de novo. E na conclusão, ele falou de sociedade e economia de novo. Por quê? Porque foi um mecanismo de coesão. Muito bonito esse texto, viu? De Enem 2012. É um dos meus preferidos, embora tenha essa... chama Olhar que Voltam para o Brasil. Mas 2012 é bem diferente, viu, galera? Não tinha... É isso que eu ia falar. Vocês podem observar que é um estilo que hoje em dia talvez não tirasse mais essa nota total, porque é um texto que foi se moldando ao longo dos anos e se adaptando às próprias exigências do INEP, que não eram iguais em 2012. Eu acho que ele deveria só na 5. Entendeu? Na 5. Ele usa um repertório sociocultural, até um exemplo de uma... na Folha de São Paulo. Aí, apresentação de dados estatísticos. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado um aumento significativo das últimas décadas, de acordo com o Atlas da Violência de 2012. Gente, Atlas da Violência é o repertório de qualquer tema sobre violência, sobre... de qualquer tipo de violência. Fogo, qualquer tipo de violência. Violência contra a mulher, violência contra o jovem, qualquer... sobre homicídio, sobre o uso de armas de fogo, sobre desigualdade social e a violência, tá? Então, você pode usar o Atlas da Violência, já fica aí como nosso primeiro repertório, entre aspas, coringa para vocês, tá? Bem entre aspas. Eu não gosto de repertório coringa, não. Mas, enfim, de acordo com o Atlas da Violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 e 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses, a psicológica. Nesse âmbito, então, olha aí, ó, que eu acho que é um pouco que Mariana falou mais cedo, pode-se analisar que essa problema... Aliás, não é o que Bruno falou, Bruno, ele mistura o positivo com o negativo. Uhum. Porque o fato de ter maior divulgação é positivo, mas o fato de ter maior número é negativo. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Então, ele vai falar aí no D1, né, das raízes históricas, e no D2, muito provavelmente, das raízes ideológicas. No D1, ele deve falar da questão da luta da mulher, né, e tal, e no D2 ele deve falar da cultura do patriarcado, que ainda persiste na nossa sociedade. Então, bem tranquilo. Uma síntese dos fatos em circulação, eu acho que é o mais fácil. É o mais fácil. Por exemplo, se você colocasse aqui no tema lá da saúde mental, você já chegasse falando, né? Reconhece que recentemente as atenções da mídia e do imaginário popular convergiram seus focos para as doenças mentais. Já tinha já tinha feito a contextualização. Eu acho ele bem tranquilo. Então, esse aí é sobre o movimento anti-vacina, tá? É um tema da FUNORTE, se não me engano. Não sei se é da FUNORTE. Eu não lembro, mas esse tema não, eu acho que não foi vestibular, não, mas eu acho que foi simulado do colégio, que algum aluno fez. Então, vamos lá. Reconhece que, recentemente, as atenções da mídia e do imaginário popular convergiram seus focos para novas ameaças.
Na medida em que os riscos consequentes de doenças controladas pela imunização coletiva não mais intimidam, esse na medida em que, ele dá uma ideia mais de causa, tá? A descrença nos benefícios da vacinação e a reação contra essa medida profilática ressuscitaram potenciais efeitos deletérios associados a novos riscos e males. Eu gosto dessa introdução porque ela é bem a cara, seria nos dias de hoje. Seria nos dias de hoje, você fala assim, o Covid, sim, essa questão do movimento antivacina, gente, ganhou... Na época desse tema, era sobre o sarampo. Não era sobre a Covid, não. Era sobre a sarampo, mas caberia. Mas caberia para o tema de hoje, né? Assim. Portanto, o crescente ceticismo ligado aos supostos efeitos colaterais advindos do processo de imunização compromete ainda mais a saúde pública. Então, você tem aí, ó, causa e consequência também. Essa pessoa gosta muito de causa e consequência, eu já tenho reparado isso. Então, tranquilo, gente. Vocês viram aqui que nesse texto não cita movimento antivacina? Cita só as palavras difíceis, né? Palavras difíceis. É bem estilo... bem estilo aquele aluno que anota todas as palavras e gosta de usar no texto. Eu fazia isso antigamente, quando eu escrevia redação, também fazia assim. Eu faço até hoje, na verdade. Coloco todas as palavras que eu acho bonitas no texto. Mas o importante é você colocar do jeito certo, igual tá aqui, tá? Uma definição em termos implicados no problema. Essa é a minha preferida. Essa também é legal, né? Ela é muito bonita e para quem tenta FUVEST, Unicamp, nossa, dá certo demais. Eu acho muito bonita essa introdução. Esse texto, na verdade, ele é todo bonito. O Alzheimer não é apenas uma doença fatal. Ela priva as vítimas de sua vida muito antes de falecerem. Tão nefasta é que a referência a ela é acompanhada da palavra mal, o mal de Alzheimer, que priva as vítimas de sua própria humanidade. As lembranças, a capacidade de pensar, de reconhecer seus entes queridos, de viver uma vida plena e independente. Ante essa degeneração implacável que abate os indivíduos, essa enfermidade também traz implicações sociais e econômicas no país. Olha aí, ó, MD2. Já que dados confirmam a existência de 1,2 milhão de pessoas que padecem com essa demência. Essa realidade instaura o sofrimento no seio das famílias e demanda gastos cultosos. Então, esse é um texto muito bonito. Na verdade, o tema do Alzheimer, ele incita textos muito bonitos, né? Claro que quando bem feitos. Então, é uma definição. Serve para esses temas que realmente tem muito literário, né? Muito bonito. Essa introdução foi feita por Eva. Foi de Evinha. Talvez por isso ela seja nossa preferida. E aí, uma contextualização embasada em pequenas referências ilustrativas ou em fatos históricos, tá? Então, olha aí, ó. No conto de Guimarães Rosa, Sorou com Sua Mãe e Sua Filha, que poderia ter sido utilizado como repertório sociocultural para o tema de saúde mental, porque lá o Sorou está levando as suas filhas para o Hospital de Colônia, em Barbacena, né? Então, poderia ser utilizado. A galera que estava no terceiro ano, por exemplo, nadou de braçada aí, porque era um conto que ia cair no Paz. Então, no conto de Sorou com Sua Mãe e Sua Filha, a temática da solidariedade é metaforizada pelo canto irracional entoado pelos personagens, o qual funciona como símbolo da ligação entre as dores de todos os homens. Essa ligação, que nos permite caminhar ombro a ombro, é fruto da alteridade e tem importante papel na manutenção do bem-estar coletivo. Nesse viés, em contextos como vivenciado pelo mundo em 2020, devido à pandemia do coronavírus, o desenvolvimento da responsabilidade social ganha bastante relevância, sendo crucial não só para a eficácia das políticas adotadas, a exemplo do isolamento social, mas também para o enfrentamento das dores causadas pelo luto coletivo. Então, o tema seria os benefícios da responsabilidade social
para o controle da pandemia do coronavírus. Foi um texto que a gente passou o tema no ano passado. Que também ajudaria na responsabilidade social, também ajudaria no tema do negócio lá, né? Das doenças mentais. Então, qual é o segredo aí? Organizar o parágrafo em contextualização, tema, problema mais tese, e unir os períodos da introdução com operadores linguísticos e argumentativos. Tranquilo? Siga as redes sociais, que ele merchan no finalzinho. Então, galera, deu para pegar? Esse slide já está